Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à 8ª aula da disciplina de História, e essa nossa 8ª aula ela é referente à revisão dos assuntos abordados durante o terceiro bimestre do ano letivo de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª aula da disciplina de História, e nessa nossa 8ª aula nós vamos estar abordando assuntos como Contra-Reforma ou Reforma Católica, os primeiros povos da América e os índios do Brasil, a América Espanhola e a independência da América Espanhola. Então, vamos ficar bem atentos a todas as informações que vão ser difundidas nessa nossa 8ª aula, para que possamos esclarecer algumas possíveis dúvidas em relação aos assuntos que serão abordados. Na nossa primeira apresentação, eu trago a vocês algumas informações sobre Contra-Reforma ou Reforma Católica e, consequentemente, aspectos e características desse movimento histórico que marcou fortemente a humanidade. Nessa primeira apresentação, eu trago a vocês uma iconografia que faz referência justamente às assembleias que ocorriam naquele momento no território da Alemanha e em outros países da Europa, que consequentemente marcaram a força do movimento reformista na Europa, do movimento reformista religioso na Europa. É importante nós frisarmos, quando falamos em Contra-Reforma ou Reforma Católica, que a Igreja Católica ela exerceu um grande domínio na sociedade europeia e nos territórios dominados pelos conquistadores, diga-se de passagem. A expansão das ideias protestantes, ela abalou a hegemonia conquistada pela instituição cristã, a Igreja Católica no caso. A solução seria reagir justamente promovendo uma reforma nas estruturas do catolicismo, presente de maneira muito fortalecida, fortemente nos países da Europa, mas que agora estavam visivelmente, esses alicerces ideológicos estavam visivelmente abalados pelo movimento do protestantismo que eclodia no território da Alemanha. Quando falamos em Contra-Reforma, é importante nós lembrarmos ainda que a revolução causada pelo monge alemão Martinho Lutero, ao divulgar suas 95 teses, iniciaram uma grave crise dentro da poderosa Igreja Católica. As denúncias de abuso de poder e venda de indulgências praticada pela instituição levaram muitos fiéis a abandonarem o domínio imposto pelo clero. Inclusive, Lutero, ao mesmo tempo em que investiu em desmascarar as práticas abusivas da Igreja, também colaborou para o surgimento de outras religiões conhecidas como religiões protestantes, justamente por terem sido religiões que surgiram no ápice das críticas que vinham surgindo contra a Igreja Católica e entre meados do século XVI e início do século XVII na Europa, mais precisamente na Alemanha. E é importante também reiterarmos que uma das razões que contribuíram para o enfraquecimento do catolicismo na Europa se deve ao fato do Papa condenar a acumulação de lucros, inclusive, o que em contrapartida era defendido e estimulado pelas novas religiões, pelas religiões protestantes. A burguesia, que a cada dia se fortalecia, logo buscou refúgio nas ideias protestantes, abandonando inclusive as imposições da Igreja Católica e fortalecendo, diga-se de passagem, o movimento reformista, o movimento das críticas que atingiam diretamente a Igreja Católica aí em meados do século, fins do século XVI e início do século XVII. Na nossa segunda apresentação, nós vamos estar abordando justamente os primeiros povos da América e os índios do Brasil. Eu trago nessa segunda apresentação uma iconografia a vocês que demonstra algumas práticas culturais que eram exercidos por esses nativos no território americano e de maneira específica no Brasil, ok? Aonde essas comunidades nativas, elas tinham uma forma de vida bem peculiar e que inclusive ainda hoje é
um dos principais aspectos aí abordados por pesquisadores, por cientistas, historiadores que buscam compreender a cada dia melhor essas relações que se instituíram na antiguidade pelos primeiros povos a habitarem o território da América e, consequentemente, o território brasileiro a um nível, né, mais local, diga-se de passagem. E quando falamos em primeiros povos da América e os índios no Brasil, é importante nós lembrarmos que muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, a América ela já era ocupada por vários povos que viviam de variadas formas, as quais iam da organização tribal, como os povos que habitavam a região onde hoje é o Brasil, até vastos impérios, como era o caso dos astecas, que se localizavam inclusive na região conhecida como Mesoamérica, ou meio da América, também como é classificada por alguns historiadores. Muitas dessas civilizações desapareceram em consequência da colonização. Então, muitas dessas civilizações nativas, elas foram ali sendo extinguidas mediante as inserções do processo colonial existente no território americano e efetivamente no Brasil, também por parte dos portugueses, em outras regiões da América pelos espanhóis, até mesmo franceses, que tiveram forte influência nessa região. Então, essas civilizações, elas foram desaparecendo ao longo do tempo, né? Mas, diga-se de passagem, deixaram heranças históricas que marcaram o continente americano, o nosso continente, até os dias de hoje, que inclusive são práticas culturais que vêm sendo difundidas amplamente pelas civilizações contemporâneas que habitam o território americano. Quando falamos, por exemplo, nos astecas e os maias, é importante nós lembrarmos que astecas e maias, eles conheciam a escrita segundo os relatos históricos e registravam regularmente o seu cotidiano. Já os incas, por sua vez, criaram um interessante e eficiente sistema de contagem, o quipu, como foi classificado. Este instrumento ele era feito de cordões coloridos, onde cada cor ela representava a contagem de algo. Com o quipu, registravam e somavam as colheitas, habitantes, impostos. Mesmo com todo o desenvolvimento, este povo, né, os incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita especificamente. Desenvolveram um instrumento, né, de contagem, mas não a escrita especificamente, diferente dos astecas e maias, né, que segundo os relatos históricos, eles dominavam as técnicas de escrita. Infelizmente, grande parte dos documentos produzidos antes de 1492, aí em meados do século XV, que poderiam nos revelar muitos aspectos do modo de vida desses grupos populacionais, foi destruída pelos próprios conquistadores. Em ênfase, nós temos aí justamente os espanhóis, que foram os que mantiveram um domínio direto nessa região da Mesoamérica, que tiveram contato direto com as civilizações maias, incas e astecas. E, consequentemente, esses conquistadores, eles, no lugar desses registros históricos de maias, incas e astecas, eles inseriram os seus relatos, os relatos feitos por eles próprios, né, que em sua grande maioria viam a cultura americana como uma cultura inferior à cultura europeia, né? E isso marca fortemente esse contexto historiográfico e também algumas lacunas no processo histórico da América e das relações que se instituíram nesse território. Na nossa terceira apresentação, nós vamos fazer, a partir da terceira apresentação, nós vamos fazer uma abordagem sobre a América Espanhola e as principais características. Eu trouxe nessa terceira apresentação a vocês um mapa que representa justamente as regiões no continente americano que foram colonizadas pela civilização espanhola. Como vocês podem observar nessa imagem, essa área que está em verde, na cor verde, ela representa justamente as colônias espanholas no território americano. E quando falamos em América Espanhola ou América Hispânica,
É importante nós lembrarmos que tanto a América Espanhola ou América Hispânica são as denominações dadas aos países da América Latina que foram colônias do Império Espanhol. Atualmente, esses países estão distribuídos na América do Sul, Central e América do Norte, inclusive. E se instituiu, a partir daí, nessas regiões, um forte sistema colonial. Inclusive, o processo de colonização das Américas ele se inicia em 1492, com a chegada da esquadra do navegador italiano Cristóvão Colombo, que foi um importante fato histórico, um importante acontecimento histórico que se desdobrou aí em meados do século XV, e Cristóvão Colombo vinha em busca justamente de uma rota alternativa para as Índias. Colombo, ele, inclusive, desembarca no Caribe. Os limites territoriais que dariam origem à América Espanhola começaram a ser traçados 2 anos depois, após a descoberta, em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, inclusive, que era um acordo de divisão de terras entre Portugal e Espanha, né? Que é muito importante lembrarmos também. Este acordo ele previa a divisão do território, como eu falei anteriormente, entre os reinos de Portugal e Espanha, e também previa justamente a amenização de conflitos entre essas duas civilizações europeias. Após a conquista do território da Mesoamérica e de várias outras regiões no continente americano pelos espanhóis, o próprio Colombo ele foi nomeado como governador dos novos territórios, né? Porém, por má gestão, ele terminou por ser destituído em 1500, né? E aí nós temos o fim dessa hegemonia. Mas também tivemos o processo de escravidão nessa região da América Espanhola, o processo de utilização da mão de obra escrava africana e também da mão de obra dos colonos, né, que viviam nessa região, ou melhor, dos nativos que viviam nessa região aí do continente americano e que foram colonizados pela civilização espanhola. Na nossa quarta apresentação, eu trago a vocês uma referência à independência da América Espanhola, inclusive uma iconografia que faz referência aos conflitos que se incidiram no território da América Espanhola com o intuito de emancipação do território. Quando discutimos a América Espanhola e o processo de independência, é importante nós reiterarmos que a emancipação das colônias da América Espanhola ocorreu entre os anos de 1808 e 1829. Os levantes, né, ou seja, os conflitos que ocorreram, eles estavam inspirados nas ideias iluministas, nas ideias de liberdade, de iluminação, no exemplo do processo de libertação dos Estados Unidos, inclusive, e no desejo de se livrar dos altos impostos cobrados pela coroa. O êxito no processo de independência ele foi obtido após muitas guerras em todo o território da América Espanhola, né, da região aí americana, colonizadas pela civilização espanhola. Os revolucionários eles ainda contaram com o apoio da Inglaterra, interessada em novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas que iriam gerar uma rentabilidade maior, consequentemente, para os ingleses no que diz respeito aí à economia, matérias-primas e assim por diante. Bem, na nossa aula de hoje, nessa nossa 8ª aula da disciplina de História, esses foram alguns dos aspectos mais importantes, de grande relevância, que foram trabalhados durante o 3º bimestre do ano letivo de 2020. Na nossa 9ª aula da disciplina de História, nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios de revisão que foram encaminhados a vocês, ok? Então, até a próxima semana. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de dar o seu like e adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer interações, ok? Um forte abraço a todos, cuidem-se, tchau, tchau!